Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui sobre Cosa Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre a nossa segunda meta da nossa leitura compartilhada de Don Quixote. Essa última meta a gente leu dos capítulos 32 do livro 1, do volume 1, para quem está lendo nos volumes, até o capítulo 12 do segundo livro. Então essa foi a nossa leitura aí nesse último período aí de 2 semanas que nós lemos. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte da leitura. Eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou contar aqui, né, fazer um resuminho dos principais acontecimentos aí dessa meta, e depois eu vou comentar um pouquinho, algumas curiosidades, algumas impressões, combinado? Então vamos lá. Então, a gente começa esse capítulo 32 com os nossos personagens dentro da taverna, né? Então aí a gente tem dentro da taverna o Don Quixote, o Sancho, o cura, o barbeiro, né? O dono da taverna, né? O vendeiro, no caso, a esposa, a filha e a funcionária lá, Maritornes, né? Se não me engano o nome dela. Temos também aí na taverna o Cardenio e a Doroteia, né? Para quem já vem acompanhando aí a história anterior dos acontecimentos, são 2 histórias de amor separadas, né? O Cardenio com a Lucinda, a Doroteia com o Dom Fernando. Então a gente começa com esse pessoal aí na taverna. Don Quixote está dormindo, cansado pra caramba, e aí chega na caverna. Ah, sim, lembrando que, por que essa galera tá toda junta? Porque a Doroteia se ofereceu, né, para inventar uma história, dizendo que ela era uma rainha, né, e que o pai dela tinha morrido, a terra dela estava com um gigante querendo invadir, que ela precisava de um cavaleiro andante para salvar as terras dela. E por isso Don Quixote se ofereceu para acompanhá-la, né, e livrar a terra dela do gigante, sendo que isso tudo é um embuste, é uma história para poder levar o Don Quixote de volta para casa para ser cuidado, para ser tratado, né? E o Cardenio aí, que se tornou um amigo dela, tá acompanhando aí, né, essa comitiva aí. Então vamos ver o que mais que acontece aqui, né? Então aí chega na pousada uma outra comitiva com o Dom Fernando e a Lucinda, que são os respectivos pares amorosos aí da Doroteia e do Cardenio. E aí se desfaz toda aquela história, né? A gente tem um fechamento para toda aquela história que a gente deu na primeira meta desses 2 relacionamentos. Dom Fernando era o melhor amigo de Cardenio, mas aí o Dom Fernando roubou a noiva do Cardenio, papapá. E aí a gente tem um fechamento dessa história, né? E rola um papo aí sobre literatura, sobre romance de cavalaria. E o vendeiro fala que ele achou em um dos quartos de um dos hóspedes, que o hóspede esqueceu, deixou, um manuscrito chamado O Curioso Impertinente, que é uma história que ele tinha gostado muito. A pessoa pediu para conhecer a história, e aí o vendeiro foi lá. Eu vou deixar o óculos, tá, gente? Porque toda hora eu tô lendo aqui embaixo, né, para acompanhar aqui o resumo. O vendeiro foi lá, pegou o resumo e leu o que seria essa história do Curioso Impertinente, né? E aí nada mais é do que um triângulo amoroso, né? Entre Anselmo, Camila e Lotário. Lotário e Anselmo eram os melhores amigos. E aí a Camila casa com o Anselmo. E o Anselmo, desculpa a palavra aqui, muito otário, resolve testar, né, a lealdade da Camila e pede pro Lotário dar em cima da Camila, né? E a história não dá certo, né, gente? Isso aí não deu certo. Eu gostei muito dessa história, porque eu achei muito parecida com as peças de Shakespeare, a cara de Shakespeare, essa história. Tanto é que, não desse pedaço aqui, mas sobre Cardenio eu já tinha comentado com vocês na meta passada, que Shakespeare chegou a escrever. Shakespeare era contemporâneo aqui do nosso Cervantes, tá? Shakespeare chegou a escrever uma peça baseada na história do Cardenio, da Doroteia, mas essa peça foi perdida, né? E já essa aqui, do Curioso Impertinente, ela é baseada, ela é inspirada em Orlando Furioso de Ariosto, e eu fiquei muito com vontade de comprar
Orlando Furioso, só que ele tá caríssimo, são vários livros. Vamos ver aí como é que rola, porque eu fiquei muito curiosa para conhecer a história de Orlando Furioso. Então aí a gente tem esse triângulo amoroso do Anselmo, da Camila e do Lotário. É uma tragédia, né? É uma tragédia, né? Digna, como eu já falei, de Shakespeare, e o final é trágico, né? E aí quando acaba-se de ler essa peça não, perdão, essa história do Curioso Impertinente, chega à taverna, mas um homem vestido de mouro, mas dá pra se ver que ele não é mouro, né? E uma dama, uma donzela num cavalo, essa sim, moura, toda vestida, com véu. E esse cara aí é o que a gente vai chamar aqui de cristão cativo, né? E, gente, ele nada mais é aqui dentro dessa história como se fosse o alter ego do próprio Cervantes. Por quê? A história que esse cristão cativo vai contar para eles, né, que ele era espanhol, filho de um fidalgo, de uma boa família, tinha mais 2 irmãos. O pai pediu para cada um seguir uma profissão. Ele escolheu a de militar, então ele se juntou à armada espanhola, se tornou um capitão. Gente, 50 graus no Rio de Janeiro mesmo à noite, então vocês me desculpem aqui que eu tô brilhando só. Então ele se juntou à armada espanhola, né, e participou de várias batalhas, até que ele foi num ataque mouro, pego como refém, né, foi aprisionado e foi para Argel. E lá ele conheceu, no cativeiro, uma dama, Zoraia, que era muçulmana, se tornou cristã, e pediu para ele levá-la embora de lá, que ela ia dar o dinheiro, ia, né, financiar a fuga deles. E foi isso que aconteceu, né? Ele fugiu e ele ficou noivo da Zoraia e tá tentando voltar para a terra dele, para a terra do pai dele, né? Mas ele tá, né? Uma longa jornada, e para poder batizar a Zoraia e casar com ela, né? Que a gente vai conhecer aí. E a história toda que ele conta, essa parte eu achei meio chatinha, porque eu achei muito detalhada, né? Eu achei que não precisava de tantos detalhes, mas talvez exatamente por ser a história, uma partezinha, uma biografiazinha do que aconteceu com o próprio Cervantes, que também ficou prisioneiro em Argel. Eu acho que por isso esteja tão detalhado. Ele mistura ficção com fatos históricos, né? Né? Eu acho que ele conta mais ou menos o que aconteceu com ele mesmo, com o autor, né? Aí nesse pedaço, né? Mas antes do cativo contar, né? Esse cristão cativo, né? Que a princípio a gente chama de cristão cativo, a gente só vai conseguir descobrir o nome dele aqui mais pro final aqui dessa história dele, desses capítulos. O Cervantes tem um capítulo muito interessante do Don Quixote, fazendo um ensaio, né, uma análise, né, sobre o poder das armas e das letras, né, da luta e da palavra escrita, como qual o poder de uma, qual o poder da outra, qual que seria a mais relevante, a mais poderosa. E eu achei esse ensaio bem interessante, né? E aqui cabe um adendo, né? Porque a gente está acompanhando o tempo todo. A narrativa é isso, né? A narrativa já deu para dar uma boa noção. A gente já está no 2º volume, que ela é sempre isso. O Don Quixote, né? Com o Sancho, e há momentos de aventura, momentos assim que ele deixa a imaginação dele fluir e coloca eles numa porção de enrascadas que vão do ridículo ao violento, né? Eles apanham, eles sofrem, eles fazem papel ridículo porque eles criam, né? O Don Quixote inventa situações e tenta trazer para a realidade situações absurdas, né? E aí a história toda é um balanço entre essas histórias, esses momentos, né, de loucura, de imaginação, onde tem toda, né, a ação da história, com esses momentos de lucidez intelectual, né, do Don Quixote, vamos dizer assim, onde ele é capaz, de uma forma muito centrada, muito lúcida, fazer assim, uns ensaios, como é que a gente pode dizer, não só de literatura, mas de sociológicos mesmo, né? Pensando nos romances de cavalaria, no passado, no presente, fazendo análise literária, né? E é uma coisa interessante. E agora a gente tem essas tramas paralelas também, que
que são esses romances que estão entrando no meio da história, que eu particularmente estou gostando muito, porque põe a história assim com mais um pé no chão, né? Eu já tinha comentado isso. Então aqui a gente vai ter nessa nossa meta aqui uma série dessas tramas paralelas, todas elas né, com a temática romântica mesmo, né? Todas elas para mim muito, muito, muito cara assim, de peça de Shakespeare, né? Algumas com final feliz, outras não. Mas aí a gente já tem a história da Doroteia com o Fernando, do Cardenio com a Lucinda. A gente tem agora a da Zoraia com o Cristão Cativo, né? E vai aparecer mais coisa aí. Vamos continuar aqui, né? Então, antes do Cristão Cativo contar toda a história dele, que é a história do aprisionamento do próprio Cervantes, a gente vai ter esse ensaio sobre armas e letras. Aí depois do Cativo contar a história dele, vai chegar uma outra comitiva nessa taverna que tá explodindo já de gente, né? Porque ela não cabe isso tudo de gente. E dessa vez com um ouvidor, né? Um ouvidor do rei. E eu fui catar lá o que seria esse ouvidor do rei, né? Seria como se fosse um juiz. E ele tá de passagem para assumir um novo cargo numa colônia lá lá nas Índias, né? De ouvidor. Esse ouvidor seria um juiz que na colônia seria a autoridade máxima para julgar as causas, né? E ele tá chegando com a filha dele, uma menina de 16 anos, a Dona Clara. E aí eles são recebidos, já não tem mais lugar, mas as mulheres que estão lá, a Doroteia, a Lucinda, a Zoraia, se oferecem para que a menina durma junto com elas, né? E quando o Cristão Cativo vê o ouvidor, ele entra em choque e ele procura perguntar quem é aquele, qual o nome dele. E aí quando o ouvidor fala, ele descobre que é um dos irmãos dele, né? Então aí tá o final feliz, né, do Cristão Cativo, que agora ele descobre que ele é irmão de um homem que tá rico, bem posicionado, e vai ajudar ele a resolver todos os problemas dele, chegar em casa, né? E aí, nesse meio tempo, intercalando sempre com essas ações assim, alguma coisa ridícula, engraçada, teoricamente, entre aspas, acontece. E aqui as vendeiras, né? A funcionária da venda, Maritorne, junto com a filha lá do vendeiro, resolve pregar uma peça no Don Quixote, deixa ele pendurado lá, numa haste, por fora da venda. Essas coisas assim que, supostamente muito engraçadas, eu não vejo muita graça, mas vamos embora. E aí chegam 4 homens a cavalo, batendo na porta, já é de noite, né? Batendo na porta. E aí eles estão à procura de um jovem, por torno de uns 15 anos, que é filho do senhor deles, do amo deles lá, e que fugiu de casa. Eles acham que ele tá ali porque o ouvidor tá ali. Por quê? Este jovem é apaixonado pela Dona Clara, filha do ouvidor. Ela também é apaixonada por ele. E ela saiu de casa para ir embora para as Índias. Ele tá desesperado atrás dela. Aí descobre que ele realmente está ali. E ele fala que ele não vai embora com os funcionários do pai dele, e pede ao ouvidor, né? Pede a Clara em casamento. O ouvidor já conhece eles, eram vizinhos, moravam um do lado do outro. E aí, mais um final feliz aí da Dona Clara com esse Dom Luiz aí, esses jovenzinhos, né? E aí acontece com mais uma confusão, alguém ofende a honra do Dom Quixote, começa todo mundo a brigar na taverna, e é aquela baixaria. E aí chegam aí uns quadrilheiros, né? O que são esses quadrilheiros? Eu também fui pesquisar. São tipo agentes de polícia que levam malfeitores, tipo assim, uns caçadores de recompensa, né? Mas são agentes de polícia que pegam os malfeitores para levar para a justiça. E eles estão atrás do Don Quixote. Por quê? Por causa daquela história lá na primeira meta do Don Quixote ter tido aquela alucinação dele lá, num dos surtos dele, ter libertado os galeotes, o pessoal que estava indo para a prisão, né? Aquela procissão de presos que estavam indo para cumprir pena, e ele libertou todo mundo, achando que eram pobres coitados, injustiçados, né? E agora estão querendo prender ele, e aí o pessoal todo da taverna que virou amigo dele não vai deixar, e aí é mais briga, mais confusão, né? E aí consegue se livrar lá dos quadrilheiros. Só que com isso, o Curo e o Barbeiro, que são vizinhos do Don Quixote, têm a ideia de, não, vamos aproveitar essa história aí. E aí eles se disfarçam de quadrilheiros para que a Doroteia não precise continuar naquela farsa dela de ser a rainha e precisar de ajuda, para liberar a Doroteia para ir embora para casa com o Dom Fernando. E o Curo e o Barbeiro resolvem fazer papel de quadrilheiros,
dizendo que eles vão levar o Don Quixote preso para a justiça. E aí o Don Quixote vai numa jaula, né, preso, achando que está indo para a prisão. Na verdade eles estão levando ele para casa. Nesse meio tempo aí existe uma outra discussão, não discussão, mas né, toda uma argumentação, que eles encontram um cônego, né, um outro religioso no caminho, que vai tentar convencer o Don Quixote da loucura dele. E aí tem uma outra discussão, também bem interessante essa parte aí, né, como o Don Quixote se mostra lúcido, entendendo, mas não aceita de jeito nenhum que ele tá maluco, né? Ele entende do que estão acusando ele, mas ele não aceita de jeito nenhum que ele está ficando ruim da cabeça, né? E aí leva-se Don Quixote para casa. A gente termina então assim, quando ele chega em casa, o primeiro livro, né? Terminamos aqui o primeiro livro. E aí a gente entra no segundo livro. E a gente vai até o capítulo 12 aqui. Desse segundo livro. Aqui no prólogo a gente tem uma coisa muito interessante, porque aqui no prólogo o Don Quixote vai fazer referência a este livro aqui, o Don Quixote Apócrifo, né, que foi escrito, né, como se fosse a continuação do volume 1, que foi escrito em 1605, e escrevem, e ele está muito, né, furioso da vida, a gente percebe isso, né? Inclusive eu queria já estar lendo esse livro aqui, mas a vida não me deixou. Mas eu vou tentar agora, junto com a próxima meta, estar lendo isso aqui, porque eu fui informada que muitas das coisas que vão acontecer aqui, ele vai fazer referência ao que foi escrito aqui nesse livro apócrifo, né? Que é a revelia dele, que ele vai tirar sarro aqui nesse livro. Então eu queria muito entender melhor, né? Estar lendo aqui, vamos ver se eu consigo, né, fazer essas duas leituras, porque também não é um livro fininho. Vamos ver o que dá para fazer. Mas por enquanto eu estou acompanhando bem aqui até o capítulo 12, estava também tranquilo, só no prólogo que ele faz mesmo referência, né? E aqui, o que a gente tem daqui? Aqui até o capítulo 12, tá rasgando aqui o livro. Vamos ajeitar aqui. Então, a gente tem aqui até o capítulo 12, ele tá em casa, se recuperando, né? E aí chega a sobrinha e a ama cuidando dele. O Sancho em casa, né, com a mulher. E aí chega na cidade, de volta à cidade, um jovem que foi estudar em Salamanca, agora bacharel. E aí ele vem visitar o Don Quixote. Ele fala que foi lançado, né, lá onde ele estava, em Salamanca, nas principais cidades, um livro sobre a história do Don Quixote e do Sancho Panza, contando já as aventuras. Seria basicamente esse livro aqui, né? Ele estaria se referindo a esse livro aqui. E aí Don Quixote fica todo animado, o Sancho também querendo saber como é que foi contada a história, se foi contada direitinho. E é uma coisa muito engraçada, porque aí o rapaz chamado Sansão, ele vai perguntar pro Don Quixote, pro Sancho, sobre aqueles erros que eu falei que tinham, né, que eu comentei na meta passada, né, a questão do burro que foi roubado e aí ele estava andando. Ele comenta a questão do dinheiro que ficou com o Sancho, né, que não se soube o que o Sancho fez com aquele dinheiro, e aqueles erros que eu comentei, que né, eram erros grotescos nessa primeira parte aqui, nesse primeiro volume. E ele comenta e o Sancho vai dando umas desculpinhas assim, né? E acho que é meio o Cervantes tentando se desculpar pela falta de revisão de texto, né, dessa história. E aí, muito animado esse Sansão com a história, perguntando quando é que o Don Quixote vai, né, viajar de novo. O Don Quixote fala, não, já estou melhorando, eu e Sancho já vamos sair para a aventura de novo. E para onde é que você sugere que a gente vá? E aí esse Sansão comentou que ia ter no dia de São Jorge, uma festa de São Jorge, alguma coisa assim, não me lembro direito, um torneio de cavaleiros em Aragão, que eles deviam participar do torneio, né? Afinal, que melhor para ganhar fama do que ganhar torneios de cavaleiros, né? E aí Don Quixote fica todo animado. A tia e a ama e a sobrinha não gostam nada dessa história, de jeito nenhum dele sair de novo, mas ele diz que vai, porque vai. A esposa do Sancho, a Teresa, também, que aliás tem um capítulo do Sancho com a Teresa aqui nesse segundo volume, que é muito interessante, porque você vê que a Teresa é muito pé no chão, né, em relação ao Sancho, né? São duas pessoas de uma origem humilde, cada um com a sua sabedoria, mas a Teresa é bem mais pé no chão do que, não, a gente está aqui agora, do que o Sancho, né?
Mas eles saem uma noite, vão embora, só que Don Quixote decide primeiro ir até Toboso, né, a terra da Dulcinea, pedir a bênção da Dulcinea para as aventuras dele, né? E aí Sancho se vê numa enrascada porque Don Quixote acha que ele já esteve antes com a Dulcinea entregando uma carta para ela. E isso tudo foi inventado pelo Sancho, porque ele não foi a lugar nenhum, não entregou carta nenhuma, mas falou que foi. E aí quando eles chegam em Toboso, ele quer que o Sancho guie eles. Ele fala, não, vamos dormir, vamos descansar. Quando você descansar aí, eu vou falar. E aí ele vê no meio do caminho 3 lavradoras vindo num burrinho, 3 mulheres feias vindo num burrinho. E aí ele resolve usar a loucura do Don Quixote a seu favor. Fala, Don Quixote, corre aqui, a Dulcinea tá vindo falar com você, sei que. Olha, lá vem um cavalo maravilhoso montado. E aí o Don Quixote olha, não, mas são 3 lavadoras em cima de 3 burros. Não, você não tá vendo direito. E aí ele convence, né, a Don Quixote que ele está tendo alucinações, que ele não... E aí Don Quixote acha que ele está encantado, que ele está sob um feitiço, que ele recebeu um feitiço, que a Dulcinea está na frente dele e ele está vendo uma lavradora fedida, mal cheirosa, feia, e não está conseguindo ver a Dulcinea, né? E aí essa lavradora, obviamente, trata ele muito mal, e aí ele vai embora triste, né, achando que a Dulcinea... Primeiro, porque ele não conseguiu ver a Dulcinea, né, do jeito que ele imagina ela, e segundo, porque a Dulcinea maltratou ele. E aí termina aqui o nosso capítulo, eles indo para Aragão, né, e o Don Quixote muito triste. Então, isso aí é mais ou menos um apanhado aí dessas nossa meta aí, essa segunda meta, né. E aí vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que eu achei, né. Eu gostei muito, gente, dessa parte das tramas paralelas, né? Eu gosto muito de romance, eu gosto muito de Shakespeare. E eu gostei muito dessas tramas paralelas desenvolvidas da Doroteia com o Dom Fernando, do Cardenio com a Lucinda, da Zoraia com esse cristão, né? E da Clara, né? Com o menininho, com o Dom Luiz. E eu achei tudo muito bonitinho, né? Achei muito interessante. Continuo achando a graça sem graça, né? Essa ridicularização do coitado Don Quixote. Eu não sou muito pessoa que ri da maldade que se faz com os outros, então eu não vejo muita graça aí nessa situação, mas é uma boa narrativa. Cervantes é um bom escritor e ele está sabendo muito como manter o envolvimento do leitor com a história, com essas tramas paralelas, né? Porque se fosse só Don Quixote Sancho, só essa história de Lúcio do Louco, ia ficar muito chato, né? Então ele trouxe umas histórias muito interessantes aqui que prendem, né, o leitor aqui dentro da história. Aí, com o fim do primeiro livro, eu terminei também. Eu falei para vocês que eu tinha comprado no Kindle a edição que saiu recente da Antofágica, que é somente do primeiro livro, né? E aí, terminando essa edição também, porque eu estive lendo nas duas paralelamente, essa primeira edição da Antofágica tem pós-fácil, né? Do primeiro livro. Tem vários diferentes autores, tem vários pós-fácios. Mas logo primeiro, acho que logo primeiro que eu achei muito interessante, que é de um psicanalista, professor da USP, de psicanálise e psicopatologia, chamado, cadê o nome dele? Christian Ingo Lenz Dunker. Tem 2 pontos nesse pós-fácil, todo é muito bom, né? O texto todo é muito bom, mas eu gostei de 2 pontos que ele levantou que eu achei muito interessantes e eu quero comentar aqui com vocês. Peraí, gente, que eu vou ter que sair rapidinho, que eu deixei meu Kindle ali. Não vou a lugar nenhum, hein? Pronto, voltei. Como vocês sabem, eu não edito vídeo, eu não tenho como editar os vídeos, então a gente vai estudar ao vivo, né? Então vamos lá. O primeiro ponto que ele levantou, que eu achei muito interessante, foi que ele comentou o seguinte, que o Cervantes escreveu durante o reinado do Felipe III, não, é isso. Quando a nação espanhola já estava entendendo o seguinte, que o Império Espanhol já não ia mais ter a grandeza que eles tinham antes. A gente está aqui em 1600, século XVII, né? Então, assim,
já se descobriu o que tinha que se descobrir, né? Então, cada um já tomou posse das suas colônias, dos seus lugares, já não tem mais para onde ir, né? Então, o Império Espanhol, né? Guerra com os turcos, com os mouros. A Espanha está começando a entrar em decadência. O grande momento histórico da Espanha está começando a sua curva de descida, né? Então, nesse momento na Espanha, era um momento que existia o mundo antigo, o mundo rico, o mundo aristocrático, né? E o mundo da nova geração, assim, das pessoas com o pé no chão, entendendo que tem que lutar, que já não existe tanto dinheiro assim, que, né? Então, ele comenta, né, aí que exatamente o que Cervantes fez, isso é uma posição desse autor aqui, né, desse psicanalista. O que ele vê que Cervantes fez foi colocar esses dois mundos nos dois personagens, o Don Quixote e o Sancho. Don Quixote representando o mundo antigo, da cavalaria, das conquistas, das vitórias, da elegância, né, dos castelos, né? E o novo mundo que estava sendo gerado, né, que é o do Sancho Panza, que é uma Espanha mais pé no chão, né, que tem que lutar para sobreviver. E ele diz que os dois personagens são, na verdade, uma só coisa, que é a Espanha, em dois momentos diferentes. Eu achei essa análise dele bastante interessante. Sobre isso, eu queria ler aqui com vocês o que ele fala aqui, né? Na primeira parte, em vez de interiorizar o conflito entre o mundo antigo e o novo mundo, Cervantes o projeta em dois personagens diferentes que são, ao fim e ao cabo, uma só pessoa com duas vozes: o engenhoso fidalgo, Don Quixote, e seu auxiliar Sancho Panza. Um é a voz do passado, quando cada pessoa tinha uma identidade fixa e bem definida. Aristocratas eram nobres quando dormiam, quando comiam, quando iam ao banheiro e quando se sentavam no trono. O outro é a voz da sabedoria popular e da baixa burguesia, com suas aspirações de conquista e ascensão social. Eu não sei se Cervantes teve realmente esta intenção, mas que essa definição cabe perfeitamente, né, ao personagem de Don Quixote, do Sancho Panza, isso cabe. E o outro ponto que eu achei bem interessante que ele levantou também, que é sobre a loucura do Don Quixote. Ele não levantou, bom, na verdade, ele falou o seguinte, que segundo comentadores, a figura do Don Quixote teria sido inspirada em três pessoas. Um poeta italiano chamado Torquato Tasso, que escreveu uma obra chamada Jerusalém Libertada. E que ao escrever essa obra, né, ele ficou tão obcecado com isso que desencadeou uma loucura no autor, né, que passou a ser assolado por ideias de perseguição e de grandiosidade. O que lembra muito o nosso querido Don Quixote aqui, né? E neste romance aqui, Jerusalém Libertada, os dois protagonistas é um cristão que está cativo e uma muçulmana. É um romance desses dois, né, que serve de gancho para levar a história, né? Assim como a Zoraia e o cristão cativo, né, que era um fidalgo. A segunda pessoa que ele diz que inspirou o Don Quixote é o mordomo do imperador Carlos V, monarca da família dos Habsburgos, né, conhecida aqui de nós aqui no Brasil, que também se chamava Alonso Quijano, não sei, né? Vou dizer Quijano, que é o nome do nosso fidalgo Don Quixote, né? E aí ele coloca lá umas razões porque ele, além do nome, né, características desse mordomo que seriam parecidas com o nosso personagem aqui, o Don Quixote. E a terceira pessoa seria o rei português Dom Sebastião, que desapareceu em luta contra os mouros, mas passou a representar a mitomania, de que ele não morreu, mas voltaria para restaurar o Império Português, ou que se define, o que ele chama aqui de loucura melancólica, né? E aí, ele é um psicanalista, né? O autor aqui desse texto. E porque durante tudo aqui, né, a minha leitura, assim, eu não tenho nenhum conhecimento de psicologia, psiquiatria, né? Eu sempre fiquei assim pensando, como seria definido para um profissional dessa área esse quadro do Don Quixote, essa loucura do Don Quixote, né? E aqui ele dá um nome, esse psicanalista aqui, de esquizoidia.
que seria vívida experiência, impostora ou não, de sentir-se outro que não aquele que se é. Eu acho que é um tipo de esquizofrenia, né? Achei isso interessante aqui, confirmou mais ou menos o que eu já achava na minha, mesmo sendo leiga aqui, né, na nossa sabedoria popular. E é isso, gente, é isso que eu tenho para comentar com vocês, né? A gente segue aqui na nossa leitura. A nossa próxima meta será do capítulo 13, aqui do segundo livro, até o capítulo 51. A gente vai estar trazendo o vídeo aí dia 24, agora de fevereiro. Estou gostando, estou achando interessante, uma experiência bem enriquecedora. Não é meu tipo de leitura favorita? Não vai entrar sempre os melhores da vida, mas está sendo muito interessante conhecer essa história do Don Quixote, muito interessante. É uma história que eu diria que até mais pra frente vai merecer uma releitura. E aí, o que vocês estão achando? Comentem pra mim o que você está achando, as opiniões, se vocês têm alguma curiosidade para contar sobre a história do Don Quixote. Quero conhecer a opinião de vocês. É isso, pessoal. Obrigada e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.